Reinaldo Moura, aqui nos estúdios da Fã FM. Jornal da Fã. Entrevista. Mais uma vez, bom dia, Reinaldo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Dia, Enfim, prazer. chegou o momento. Chegou, prazer todo meu. Meu caro Reinaldo, você tem acompanhado, como um homem muito atualizado, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Qual a sua visão, qual é a sua opinião sobre esta situação em que vive o Brasil e o estado de Sergipe e o mundo inteiro nesta pandemia que tem nos afetado? Bom, vou me ater mais à questão aqui dentro do Brasil e dentro do estado de Sergipe. É evidente que na hora que eu tocar nesse assunto aqui, cria um caso logo. Porque você não pode chegar e dizer que Bolsonaro teve culpa quando não comprou a vacina lá atrás, porque daqui a pouco começam a me xingar aí, porque mas a realidade é essa. Depois ele chegou à conclusão que estava errado e procurou corrigir, mas aí já era tarde, já tinha passado a fase da compra da vacina da Índia, a compra da vacina de tal país e por aí afora. Mas, tudo bem, está procurando corrigir, parece que agora esse ministro da Saúde tem um pouquinho mais de coragem de contestar aquilo que ele pensa, porque ali sentou, tem que jogar do jeito que ele joga. Quando você contesta... Falas dele, inclusive, isso. Exatamente. Né? Quando você contesta, termina saindo. Isso prejudicou muito o país. No Estado, as medidas são impopulares, e aí o Belivaldo paga pela coragem de tomar as medidas que são impopulares, mas que são necessárias, e eu acho que Sergipe está no rumo certo nessa questão de enfrentamento da pandemia. Tanto a capital, e nós enxergamos a ação da Prefeitura de Aracaju, mérito e parabéns para o pessoal da área da saúde, porque é um negócio perfeito, esse drive funciona, a vacinação nos postos de saúde funciona, não faltou nada até agora, havia uma possibilidade de faltar equipamentos aí, medicamentos, mas chegou ontem um monte de medicamento. Então, você tem que se acostumar com essa situação. Não tem jeito, piorou, estava previsto que abril seria um mês ainda mais cruel em relação ao número de mortes, ao número de infectados, e está sendo, está provado, mas você tem aí uma guerra. O empresário quer abrir. Sim, eu abro, mas quem resolve o problema do hospital? Quem tem que resolver sou eu, governador do estado. Quem tem que assumir sou eu. Você abre, aí o transporte coletivo. Abre, ótimo, mas e depois? Esse povo fica doente, vai para onde? Eu não tenho leito, eu não tenho UTI, eu tenho que fechar aqui e ir controlando. Abre aqui, fecha aqui, nisso, Belivaldo Chagas tem sido competentíssimo, Edivaldo Nogueira também competente no gerenciamento dessa crise e no gerenciamento de atender aquele que está perdendo o emprego porque está fechado, que o horário é esse aqui, e gerenciar também o número de leitos e vagas em hospitais. Portanto, eu acho que Sergipe, e aí vão dizer que eu estou puxando o saco do governador e do prefeito, estou nada. E também não costumo dizer isso que eu não preciso, não, porque o cara quando vai elogiar faz, estou elogiando, mas não preciso disso não. Não vou chegar a esse ponto não. Eu estou dizendo porque eu assisti, eu participei, eu fui vacinado, eu vi a organização. Já tomou as 2 doses ou a primeira? Já, pode ficar sem medo de mim aí, pode tirar a máscara aí, não tem problema nenhum. Viu? Então eu tenho que fazer esse registro, porque é um registro justo de quem está tomando porrada, porque está procurando gerenciar a crise, mesmo assumindo a impopularidade. Para quem está nos escutando, quanto tempo de rádio? Bom, eu tenho 77 anos, comecei com 18, sei lá, 60 por aí. 60 anos. Acho que é por aí. Das memórias que tem do seu tempo de rádio, quais são aquelas mais marcantes? Bom, eu tenho muitas, né? Porque eu sempre fui vitorioso, modéstia à parte. Na minha participação no rádio, eu fui um cara vitorioso. Eu comecei na Rádio Difusora, que hoje é a PRP, depois fui para a Rádio Cultura, passei pouco tempo, fui para a Bahia, trabalhei na Rádio Cidade, trabalhei na TV Itapuã. Então, carreira de rádio e televisão, para mim, sempre foram vitoriosas. Trabalhei na TV Verdes Mares de Fortaleza, trabalhei na TV Sergipe, trabalhei na TV Atalaia, na Rádio Cidade, dirigi a Rádio Cultura, dirigi 2 rádios na Bahia. Enfim, eu só tenho motivos de alegria desde que comecei no rádio. Eu não tive nenhum problema, quer dizer, e deu um motivo de decepção, não tenho, nenhum.
Só tenho alegria na minha carreira. Na sua carreira. Você sempre atuou em todos esses meios, fazendo programas de todos os tipos. Qual era o tipo de atuação que você mais gostava nos meios de comunicação? Que era que lhe dava prazer em fazer? Bom, naquele tempo você tinha que fazer tudo. Tanto é que quando eu fui para a Bahia, eu fui ser noticiarista, coisa que eu não era aqui. Eu tinha programa de disc jockey, de auditório, aquele negócio. Eu fazia o roteiro das 11, mas naquele tempo você a cada hora tinha um noticiário e você mesmo é que tinha que ser o noticiarista. Tanto quando eu fui para lá, fui ser noticiarista. O que eu gostava mais de fazer mesmo, era auditório. Eu fiz auditório aqui, fiz auditório na TV Itapuã, fiz auditório em Fortaleza, fiz na TV Sergipe, fiz na TV Atalaia e fiz auditório de rádio, que era uma coisa impossível. Eu comecei em auditório de rádio. Você já viu falar em auditório de rádio? Pois eu fazia auditório de rádio. Tanto que, quando eu chegava no interior, se eu passasse, ninguém sabia quem era eu. Agora, se esse aqui é Reinaldo Moura, todo mundo sabia. É você que é. Mas o rosto, ninguém nunca tinha visto, sabia. Que era auditório de rádio. Ô Reinaldo, você consegue, fazendo um pouco memória da sua carreira, qual foi o auge da sua carreira no rádio, na TV? O programa que você apresentava que foi assim de maior sucesso, que estourou sua carreira? Aqui em Sergipe foi o Roteiro das 11. E depois eu fui embora para a Bahia, deixei com o Gilvan Fontes. Em Salvador... Como é que era o Roteiro das 11? O Roteiro das 11 era um programa de música, sei lá, não tinha novidade nenhuma naquele tempo. Não tinha produção, não tinha nada. Cheguei lá, sentava, tocava música, dizia um monte de coisa e terminou saindo do estúdio e foi para o auditório da Rádio Cultura. Depois eu viajei o interior todo com esse programa, mas não tinha... Era um programa de calouro, na verdade. Terminou sendo um programa de calouro no rádio. Em Salvador é diferente, eu tive grandes momentos. Eu fui o último repórter da TV Itapuã, para mim foi um grande momento. Eu fui noticiarista da TV durante muitos anos e tive um programa de auditório dia de sábado. Todo sábado eu tinha um programa de auditório. Então, em Salvador, esses dois momentos. Agora você veja, um como noticiarista e outro como condutor de programa de auditório. O rádio lhe trouxe para a política? Foi a sua porta aberta? Só trouxe. Quando eu voltei para dirigir a Rádio Cultura, então eu voltei com uma outra mentalidade daquilo que o rádio poderia produzir, que eu aprendi lá, de ser um rádio mais independente, e voltei fazendo algumas cobranças. O que você faz aí? Qualquer dia vai ser candidato também. Nesse dia, seu Miro me manda para casa. Hein? Mas aí já tá, você já tem eleito. Manda para casa, você já tem eleito. Então, porque o rádio tem isso, viu? Eu cheguei onde cheguei, agradeço ao rádio. Porque, como eu ia dizendo, eu comecei a fazer algumas cobranças de autoridades e isso foi ganhando audiência e confiança da população. Então, me candidatei a vereador em 1976, fui eleito depois. Quantos mandatos de vereador em Aracaju? Não, metade. Fui colega de Narciso Machado. Meu pai. Fui. Um dos caras mais preparados ali, você tinha 2 vereadores respeitadíssimos dentro da Câmara, era ele e João Alves, tinha o João Alves. Sim. Não é o João Alves filho. Por quê? Porque eles mandavam na Câmara porque os dois dominavam o regimento da casa. Quem quiser ter uma boa atuação política, pegue o regimento, leve para casa e leia. Porque senão você vai passar em branco e dominado por todo mundo ali dentro. E seu pai e João Alves, eles dois dominavam perfeitamente o regimento. Eu passei metade do mandato, porque em 78 veio a eleição de deputado estadual, eu me candidatei, e aí fui 6 vezes consecutivas deputado. Tentou uma última vez e não conseguiu nessa última eleição. Você disputou 2018 ou 2014? Não, 14. Eu até dei uma explicação disso e fiz uma comparação com a situação de Ulisses Andrade hoje. Ulisses está no tribunal. Eu saí em dezembro, na compulsória de 70 anos, hoje é de 75. Eu saí em dezembro. Quando eu saí, a legislação eleitoral não permitia que eu
pudesse dizer até que eu era candidato. Eu não podia me movimentar. Primeiro, tinha passado 14 anos parado, politicamente parado. E eu tive que esperar a convenção em junho para poder me libertar e dizer, bom, tá aqui, estou aqui, sou candidato. Mas de dezembro a junho eu fiquei calado. Então eu fiz, na verdade, uma campanha de junho a outubro. Mesmo assim, eu perdi a eleição por 3, 4 mil votos na legenda que eu estava, que era muito forte, que era do PSC. Se eu tivesse, talvez, em outra coligação, que era permitido na época, eu tivesse sido eleito. Mas eu não isso Foram não... 14 mil e algo. Isso. Teve gente que se elegeu com 9, 10 mil votos. Foi questão de coligação. E eu tive um agravante naquele momento também, que foi a impossibilidade de André me apoiar. Porque ele não pôde se engajar na sua campanha? Não, na minha não. Eu fui candidato, e posso dizer isso, não que ele não quisesse, é que a pressão era... E que também muito... não tenha votado em você, né? Não é isso? Não, o voto dele tive. Agora, na colégio eleitoral, sim, nenhum. Porque a pressão era muito grande em cima dele naquele momento. Ele tinha 4 ou 5 candidatos a deputados que foram até eleitos. E não aceitavam que ele me apoiasse. E ele teve que, em nome, em favor da causa maior, que era a eleição dele, eu também não criei problema. Ele só não conseguiu que Japaratuba e Pirambu não votassem em mim, porque aí também já era demais. Já era o exagero. Já era querer demais. Então eu não tenho o que reclamar daquele resultado naquele momento. Ô Reinaldo, você tem feito memórias da sua passagem pela Assembleia Legislativa. Como era aquele tempo, ali da década de 70? O seu último mandato foi em 2000, até 2000. Eu saí para o tribunal. Como é que era aquele momento do parlamento? Quais foram os principais momentos que vocês vivenciaram ali dentro do parlamento sergipano? Veja, eu não posso fazer uma comparação com o de hoje, porque eu não estou lá, não sei como é que funciona hoje, qual é a relação que os deputados têm entre eles. Eu posso falar do meu tempo, que era uma relação sadia, posso garantir isso. Porque você ter dentro de uma bancada deputados como Marcelo Deda, como Zé Carlos Machado, Laonte Gama, Elisiário Sobral, e você, Renatinho, eu estou falando do pessoal mais de... Eu estou misturando aqui PT... Inclusive gerações aí diferentes. Isso, e misturando partidos, e PT, no tempo que o PT era realmente um partido forte, e nós tínhamos uma relação. Ali dentro era uma coisa. Ali dentro era Bolso Mendonça, Venâncio Fonseca, Belivaldo Chagas. Ali dentro era uma guerra. Mas essa guerra se encerrava às 5 horas da tarde, porque a sessão naquele tempo era tarde, se encerrava quando se encerrava a sessão. Então nós temos a relação, por exemplo, no dia de quinta-feira nós temos um encontro, já era quase que oficial. E todos nós nos juntávamos, ia tomar uma cerveja, comer um tira-gosto. Hoje eu não sei como é essa relação, se tem briga, se não tem. Mas o tempo da gente era muito bom. Tanto é... Você passou quanto tempo na presidência? Fui presidente 2 vezes. 2 vezes. Mas o grande momento lá dentro meu... Viveu todas as instâncias, Reinaldo? Presidente, líder, tudo, oposição, situação? Tudo. Fui presidente de quase todas as comissões, principalmente as mais importantes, Comissão de Finanças, Comissão de Direito Civil. Eu fui presidente. Fui presidente da Assembleia 2 vezes e fui, o que eu considero a minha melhor fase lá dentro, eu fui líder. Eu fui líder durante muitos anos. Fui líder de João Alves e fui líder de Albano Franco. E esse exercício de liderança me ensinou demais. Me ensinou a conviver. Eu já sou de boa convivência. E me ensinou mais ainda a saber conviver e respeitar bancadas majoritárias e bancadas minoritárias. Agora, eu exigi o mesmo respeito. Porque tem deputado que é patrimônio e diz, você está atropelando a minoria, respeita a minoria. Eu digo, por que você não respeita a maioria? Você é minoria, quer respeito. Eu sou maioria, você não quer me respeitar? Então respeita a maioria para a minoria ser respeitada. Agora, querer na tora aprovar algumas coisas, porque se o governo achasse, por exemplo, você mandava uma proposta para a Assembleia,
Aumento salarial naquele tempo, 10%. Fazia uma emenda de 40%. Ah, você tem que... Por que eu vou aprovar? Se o governo pudesse dar 40%, ia deixar você, que é da oposição, faturar esse negócio? Não, o governo mesmo mandava. Ah, então, como é que fica? Fica é derrotar mesmo, é derrubar. Mas eu fazia isso... A relação era muito direta, assim. Muito direta, por quê? Porque eu também brigava por eles junto ao governo do Estado. Muitas vezes eu ia para João Alves, o governador, ia para Albano, aí tinha uma emenda de um deputado da oposição. Mas por ser de oposição, todos eles são iguais. Não adianta dizer que um é mais liberal, democrático que o outro, não. Nem João, Albano, Valadares, todos são iguais. Entendeu? Na hora, a oposição é oposição, o governo é governo. Eu vou resolver o problema do governo, sim. E eu ia brigar pela oposição. Eu chegava, governador, mas tem essa emenda aqui, é boa. Sua assessoria esqueceu. Não incluiu no projeto, aceita. De quem é? Eu digo, deputado fulano tal. Não aceito que eu da oposição. Está errado, governador. Porque eu tinha essa liberdade de chegar e dizer, tanto a João Alves quanto ao Albano. Está errado, governador, a emenda é boa. Não vai trazer nenhum prejuízo para o Estado, aperfeiçoa o projeto. Tá bom, deixa aqui. Mas não confiava muito em mim, né? Aí chamava Deoclésio, perguntava, Deoclésio, isso aqui é bom mesmo? Deoclésio dizia, Então, tá bom, tá liberado, pode aprovar. Então eu ganhava a confiança deles. Tinha uns encrenqueiros ali, Ana Lúcia, encrenqueira, o Renatinho Brandão, encrenqueiro, o Deda, encrenqueiro. E esses caras chegavam, mas eu via... Reinaldo, isso aqui, eu queria que você ajudasse aqui. Não ajudo não. Por quê? Porque o governo não quer. E você, mas o governo não quer, eu sou o governo aqui dentro, eu sou o líder do governo. Se ele não quer, eu vou seguir. Porque quando eu achava que podia aproveitar, eu ia direto para o governador. Tomava vaia, e daí? Tá tomando vaia. Fazia parte do jogo. Vocês estão vaiando a pessoa errada, a galeria cheia, vaia, quando eu ia falar. Vocês estão vaiando a pessoa errada, meu amigo. Eu sou o cara que menos mereço vaia aqui dentro. Por quê? Porque eu já sou contra. Por que você está vaiando quem é contra? Você vai votar aqui? Não, vai pedir voto a quem está indeciso. O meu é o do governo. E daí porque eu sempre recebi o respeito, mereci o respeito de todos eles. Você conviveu com vários governadores, teve proximidades e alianças com diversas. Pôde também conviver com Deda no parlamento e depois ver Deda ser governador do estado. Presenciou momentos históricos na história de Sergipe. Entre os governadores, qual a opinião de Reinaldo daquele que mais marcou a história de Sergipe? João Alves. Aí não tem nem como pensar duas vezes, porque cada um tinha um estilo. O de João Alves era o estilo desbravador, trabalhador, empreendedor, inovador, uma visão administrativa gigantesca. Então, disparadamente, nessa área, João Alves Filho. Albano Franco, Albano conciliador, Albano ouvia. João Alves era mais duro. Ele tinha uma posição, mas muito difícil dele mudar daquela. Mudava, mas era muito difícil de mudar. Albano não. Albano, por isso tem aquela fama de indecisão. Não, ali é a sabedoria também. Então, o que é que Albano tinha essa vantagem? Ele ouvia e mudava. Dificilmente ele radicalizava. Bastava que você sentasse e o convencesse que aquele caminho era melhor do que aquele que prepararam para ele. E ele aceitava. Valadares eu tive uma convivência muito pouca porque eu briguei logo com ele. Eu briguei com 3 meses de governo dele, fiquei brigado durante muitos anos. Hoje somos amigos, entendeu? Mas briguei demais. Peguei no pé dele demais, ele me machucou também demais. Foi oposição. Não, mas aí fazia parte do jogo. Porque quando um cara reclama hoje, porque o governo está me perseguindo, sim, qual é o problema? Você é governo? Não. Você vai lá dar porrada no governo? Dou. E você quer que o governo lhe ajude? Quer que venha doce do lado de lá para cá? Não pode. É pau, é pedra, é pedra. Então, Valadares, eu peguei no pé dele, ele pegou no meu. Daí porque nos entendemos 10 ou 12 anos depois e hoje temos uma relação respeitosa. Uma relação de amizade,
mas é uma relação respeitosa. E é um cara também esse é radical ao extremo. Porque quando ele bota uma coisa na cabeça, dificilmente ele muda. Mas isso é bom. Você tem posição, se lhe favorece, a posição tomada é boa. Se não lhe favorece, a posição tomada é ruim. Quando o cara tem palavra, é bom quando tem palavra, a palavra lhe favorece. Quando você tem palavra e a palavra não lhe favorece, você diz que é ruim. Então esse é o Valadares, que não abria mão em nenhum momento do poder de governar. E de governar, às vezes, sozinho. Mas não abria. Governou até o último dia. E eu briguei com ele até o último dia do governo dele. Bom, Albano Valadares, Deda era um pouco de tudo isso. Uma figura doce, muito doce. Agora, ele exigia o respeito que a liturgia do cargo requer. Esse negócio de liturgia é bonito, né? Ele exigia o respeito que a liturgia do cargo requer. Deda era uma pessoa que, internamente, você podia discutir com ele de igual para igual, elevar tom de voz, ele também elevava o tom de voz internamente. Publicamente, ele não gostava desse tipo de discussão. Então você tinha que aprender a conviver com Deda. Repito, um cara muito doce, muito sensível e tinha esse tipo de relação. Não era muito aberto a um grupo maior assessorando ele. Não, ele era muito mais fechado. Ele talvez fosse, depois de Valadares, o segundo que eu encontrei mais fechado para diálogo, para abrir mão de alguma posição, para ceder em alguma coisa. Ele era muito difícil. Não tanto quanto Valadares, mas era também uma pessoa difícil. Morreu muito cedo, mas brilhante na tribuna, brilhante. Era um cara que a Assembleia tem o seguinte, tem gente que vai falar, você nem liga. Aí fica batendo papo. Ouviu Narciso hoje, não sei o quê, e viu o dólar, viu aí a pandemia, viu quem morreu de Covid, não sei o quê. Quando o cara é bom, vai para a tribuna, para o parlamento. E você ouve. Deda era um. Quando ele assumia, meu amigo, todo mundo ficava em silêncio para ouvir. Reinaldo, eu tenho ouvintes aqui querendo interagir com você. Muitos elogios à sua participação, muita gente aqui querendo fazer perguntas para o Reinaldo Moura e também fazendo comentários aqui sobre aquilo que você já falou. O Gilvando do Agamenon pergunta o seguinte: qual a avaliação que o senhor faz do prefeito Edivaldo Nogueira e do governador Belivaldo Chagas? E qual a nota que o senhor dá para a administração dos dois? Uma avaliação positiva para Edivaldo Nogueira. Belivaldo tem uma certa dificuldade, porque ele deu uma arrumada no Estado e não pode culpar ninguém do passado, porque ele veio desse passado. Porque sempre você tem, a coisa quando dá errado, você diz, a culpa não é minha, eu já encontrei assim. Ele não pode dizer isso. Porque se ele disser isso, o cara diz, sim, mas você era o vice. Você não já sabia que estava errado, porque deixou acontecer. Então, mas tem um grande mérito. Arrumou as finanças do Estado, pagando o salário dentro do mês, que todo mundo diz que é obrigação. Sim, é obrigação, mas ficou muitos anos sem ser obrigação. Ele tem esse mérito. Está tendo um certo desgaste, repito aqui, enfrentando a questão da pandemia, tomando medidas que são, às vezes, e muitas das vezes, são medidas impopulares, mas que precisam ser tomadas. Eu acho um cara sério, um cara competente, não é muito de ficar adulando, de ter uma relação assim, de estar recebendo a classe política todo dia, mas trata bem quando recebe,
E tem a posição dele, porque ele, aí, eu vou dizer, veio da escola de Valadares? Não, eu não vou dizer que ele veio da escola, mas ele foi Valadares durante muito tempo. Talvez tenha aprendido alguma coisa desse estilo que ele tem hoje, meio duro, talvez tenha aprendido lá com Valadares. Será que é tradição de Simão Dias um pouco essa dureza? Porque você já falou de Deda um pouco também com essa característica. Valadares, Deda e Belivaldo. Rapaz, eu acho que tem algo a ver. Eu acho que tem algo a ver. O mais suave deles aí, na verdade, era o Deda mesmo. Belivaldo é duro, Belivaldo é bruto. Quem pensar que ele não é, tá errado. Belivaldo é bruto. Eu conheço, fomos deputado estadual juntos muitos anos. Formamos uma chapa uma vez e ganhamos a eleição da Assembleia Legislativa. Eu era governo, mas me candidatei com apoio da oposição. Ele era oposição. Foi a que você venceu Ulisses? Foi o quê? A que você venceu Ulisses? Foi a que eu venci. Para mim, eu ouvi outra coisa. Não foi a que eu venci. Ulisses é meu amigo. E foi aqui que vencemos Ulisses. E Belivaldo tem um detalhe com Belivaldo. Formamos essa chapa, ganhamos a eleição, tomei posse, empossei a mesa e quando acabei de empossar a mesa, eu virei para Belivaldo e disse, olha, nossa parceria acaba aqui agora. Você cuida de sua vida, que você é oposição e eu sou governo. Sim, mas você não ganhou de Albano agora, ainda mais vou visitar Albano agora. Aí liguei, mira, eu quero ver Albano. Ele tá com raiva. Eu digo, mas diga ele desde besteira que eu vou aí. Aí fui lá, cheguei lá, ele tava lá com raiva. Tá com raiva de quê? Ele, você ganha a eleição e ainda pergunta se eu tô com raiva de quê? Eu digo, besteira, eu não sou seu lado também, rapaz. Eu sou seu presidente, rapaz, desde besteira. Eu digo, agora você tem um acordo para resolver, o que a imprensa tá aí fora. Quer o quê? Eu digo, quer uma declaração sua. Quer perguntar o quê? Eu digo, se você perdeu porque foi fraco ou se você perdeu porque traiu o Ulisses. Ele, você é doido, eu vou responder nada disso. E aí deixou. Ainda foi provocar o governador. Ah, mas depois somos amigos até hoje, adoro Albano Franco. Mandando um abraço aqui para a dona Neuma e seu Passos, lá no Conjunto Costa e Silva, e para a nutricionista Juliana Correia, todos ouvindo aqui o Jornal da Fã, acompanhando essa entrevista com Reinaldo Moura. Eu não respondi a Edivaldo Nogueira. Sim, fique à vontade então. Edivaldo, ou você não quer que eu responda? Não, fique à vontade, por favor. Edivaldo, fazendo uma administração muito segura. Teve tempo demais para aprender o que é Aracaju, como conduzir Aracaju. E ele está fazendo, na minha opinião, uma grande administração. E não tem... Aí pode dizer, isso você está dizendo por causa da relação dele com o André Moura? Não, eu estou dizendo porque eu conheço Edivaldo de muitos anos e não posso negar que Aracaju, hoje, é uma cidade bem governada, uma cidade bem estruturada, uma cidade limpa e uma cidade organizada. Claro, tem problema aí. Você tem uma cidade limpa, não pode ser 100% limpa. Tem problemas aí na periferia? Tem. Mas a busca da solução sempre é um objetivo de Edivaldo Nogueira. Eu gosto dele, embora é aquela história. O gostar dele não significa que eu tenho compromisso político nenhum com ele. Eu gosto dele e gosto da maneira como ele governa. Iracema do Augusto Franco pergunta se você participou do programa de Luiz Vieira. Participei, eu fui substituto de Luiz Vieira na TV Itapuã e na TV Verdes Mares de Fortaleza. Luiz Vieira foi fazer um curso nos Estados Unidos e me pediu para ficar no lugar dele. Ele tinha também um programa de auditório, o Show Luiz Vieira, o nome do programa, em Salvador, Recife e Fortaleza. Eu fiquei com Salvador e Fortaleza. Passei 2 anos substituindo Luiz Vieira. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã Reinaldo Moura. Diga, Reinaldo, que salário está mandando um abraço. É o salarinho da JHS que está ouvindo aqui o Jornal da Fã. É uma criança esperança ali. Vacinado também, viu? Foi, eu vi a foto. O problema foi que ele foi vacinado em pé, porque sentado não dava. A vacina ia pegar no pescoço. Torcedor do Confiança dos Bons. Gerliano Brito, por favor, pergunte a Reinaldo Moura se já tem nome para se já tem o nome do deputado que teve o discurso roubado da Assembleia. Geimundinho ou Nado? Não, foi Nado. O roubado foi Nado. Foi o falando francamente desse final de semana, os causos que você contou. Foi Nado. Quem roubou o discurso dele foi Venâncio Luciano de Menininha, não me lembro agora.
Muito bem. E o deputado do Discurso Pronto, a central produtora de discurso, que era Raimundo Luiz, que chefiava essa central, o que Leopoldo perturbou, o caso que Leopoldo perturbou foi Zé Valadares. Zé Valadares. Ele tem nome Capeste, deixa eu terminar esse discurso que escreveram para mim a aqui. parte que ele ficava toda hora pedindo. Leopoldo, deu uma parte, ele dou já, deu uma parte, dou já, deu uma parte, tenha calma. Vai me dar uma parte ou não vai? Ele, deixa eu acabar de ler esse negócio aqui. Mas devia ser uma fase muito interessante na Assembleia, né? Uma fase áurea. Era, porque João Alves, já é o seguinte, João Alves chegou com minoria, conquistou a maioria e tomava porrada todo dia. Porque tinha uns 2 deputados que valia por uns 20 para perturbar a vida de João Alves. Tinha Luiz Machado, foi presidente do IPS e foi eleito deputado, e o outro era Valdo Cardoso, do Estância. Lembra da história da briga da balança, jogar os pesos, quase que fura o piso, era na Assembleia ali da Praça Fausto Cardoso. E esses 2 perturbavam a vida de João Alves. João Alves reuniu todo mundo e disse, espera aí, eu tenho uns 15 deputados, tomo porrada todo dia e fica todo mundo calado. Aí disse, governador, nem todos gostam de falar. Aí, então, Raimundo, escreva um discurso aí para eles aí. Aí escreveu o Zé Valadares. Deu no que deu. Eu tenho mais ouvintes aqui para interagir com Reinaldo Moura. O Genival lá de Buquim diz o seguinte: o tempo passa e o homem não perde o vozeirão de locutor. É o que diz aqui. O Newton Coelho. Reinaldo foi presidente sem ser o candidato do governador Albano Franco. Venceu por 13-11 o candidato do governo era Ulisses Andrade. Foi essa eleição que você acabou de relatar há poucos instantes aqui. Isso. Eu tenho um ouvinte para interagir com Reinaldo Moura. Vamos lá, meu caro Wendel. Bom dia, Narciso. Bom dia, Reinaldo Moura. Bom dia aos queridos ouvintes da FFM. Eu fui um contemporâneo do Reinaldo, acompanhei toda a grande trajetória, os grandes sucessos que ele fez na Rádio Cultura AM de Sergipe, na Rádio Cultura da Bahia, praticamente todo o rádio baiano, né? Ele foi um dono de uma grande e massacrante audiência nesse rádio, do sergipano e no rádio baiano. Agora, voltando à política, meu caro Reinaldo, André é um grande articulador, mas politicamente ele não tem uma grande popularidade que deveria ter perante o eleitorado sergipano no que fazer para reverter esse quadro. Um abraço, Narciso Erinaldo do Barra América, para o jornalismo implacável da FFM, sob o seu comando, fazendo história e escola. O Joca pergunta se você é baiano. Erinaldo com essa provocação sobre André e o Joca perguntando se você é baiano. Jota. Erinaldo, respondo já a sua pergunta. Jota, não, eu sou sergipano, eu sou de Japaratuba. O problema é que eu fui para a Bahia e passei 14 anos em Salvador. E foi numa fase aí, entre 27 e 28 anos, que eu me ausentei. Talvez por isso as pessoas pensam que eu sou baiano. Eu sou sergipano com muito orgulho e mais orgulho ainda de ser de Japaratuba. A provocação do Erinaldo sobre André. Erinaldo, você tem razão. Eu sempre discuti com André essa questão. Só que André é uma pessoa muito... talvez ele evitasse a rua, porque ele é um cara que foi muito machucado, ainda é muito machucado, e isso espantava um pouco, fazia com que ele tivesse um receio da rua. E tinha razão de ter receio da rua, porque era um tempo que as pessoas, não a maioria, mas alguns eram agressivos na relação, e isso fez com que ele tivesse medo da rua, o que não acontece atualmente. Agora eu estou dizendo que ele até está indo demais para a rua. E hoje a imagem dele dentro, fora de casa, na rua, ou seja aqui ou no interior do estado, é uma imagem muito boa. Ele se sente mais leve de ir para a rua, por incrível que pareça. É um cara que perdeu a eleição, mas hoje é mais bem tratado, talvez, do que aqueles que têm o mandato, porque o negócio pode parecer incoerência, mas não é. Ele perdeu, mas a rua até hoje lamenta a derrota que ele teve, e isso terminou sendo positivo e fizesse com que ele abrisse mais essa possibilidade, esse medo, perdesse mais esse medo de enfrentar
à rua, onde ele hoje não recebe nenhum tipo de agressão. Então você acompanha aí as redes, você vê que ele hoje é uma pessoa muito mais leve, muito mais solto, ele caminha, vai na praia, vai no restaurante. Era impossível naquele tempo isso, principalmente no governo de Temer, aquelas agressões, porque ele era líder do presidente, mas Sergipe terminou reconhecendo. E ele fez um grande sacrifício ali, ele tomou as porradas todas, mas consciente, sabendo que precisava continuar ali como líder, sofrendo os desgastes, mas ajudou Sergipe demais. Meu caro Reinaldo Moura, o Almeida e o Santos estão aqui parabenizando, lhe chamando de professor. Um grande professor é o Reinaldo Moura. O Marcelo, quantos ele viu que, como Deda, o parlamento parava para ouvir? Como foi a relação dele enquanto radialista durante a censura militar? Pergunta do Marcelo Eduardo. Não entendi a pergunta. Ele pergunta, e como Deda, quantos você ouviu falar e o parlamento parar para ouvir? Porque você deu o exemplo que Deda, quando subia ao parlamento, ali ao púlpito, era ouvido, parava para ser ouvido. E ele pergunta também como é que foi sua relação com a ditadura. Tinha mais. Veja bem, eu não vou cometer aqui nenhuma injustiça com os que não ocupavam demais a tribuna. É uma questão de gostar de tribuna. Você tinha Deda, você tinha o general do General, que era um mestre, um professor de todos, pouco ocupava a tribuna, mas quando ia à tribuna, todo mundo tinha que parar para ouvir. Você tinha Lisiério Sobral, você tinha Zé Carlos Machado, você tinha Laonte Gama, enfim, tinha vários outros. O que eu quero dizer, com todo o respeito, é que nenhum conseguia superar o silêncio que Deda conseguia. Meu caro Reinaldo Moura, falar aqui, você tocou um negócio aí de horário. A outra parte da pergunta. Horário de recolher aí, de quê? Belivaldo, quando eu digo que Belivaldo é sabido, ele botou para 10, porque 8 ninguém estava respeitando. E agora 10, respeita? 10 está respeitando. 10 respeita porque é a força natural da coisa. O cara está indo para casa já. A segunda parte da pergunta do Eduardo, sua relação na época enquanto radialista com a ditadura militar? Nenhuma, zero. Zero. Eu fui embora daqui exatamente num ano da Revolução, ou um ano depois, não fui embora nada. Eu não sou daqueles, alguns que dizem eu fui perseguido, não, eu não fui nada. Eu fui embora porque quis ir embora para a Bahia. Fui convidado para a Rádio Sociedade e fui para a Rádio Sociedade, não fui perseguido de nada. Lá, eu também não participava de nada, porque eu era noticiarista da televisão, tinha programa na rádio e tudo, então eu não tive nada, absolutamente nada a ver com a questão da Revolução. Eu tenho um fato marcante da minha passagem lá com a Revolução, é que um dia eu estou saindo da televisão, para um carro do Exército, e o diretor da televisão não me chamou e disse: olha, tem um pessoal do Exército aqui. Eu digo: o que é que eu fiz aqui para o Exército estar aqui? Aí eu vou lá na sala do diretor, ele disse: olha, o pessoal quer falar com você. O cara vira para mim e fez assim mesmo: ó, o presidente Médici está chegando aí, vai inaugurar alguma coisa no Forte São Pedro, ali perto do Teatro Castro Alves, e você vai ser o mestre de cerimônia. Já escalando, entendeu? Fique pronto, 5 horas da tarde vem um carro pegar o senhor aqui, leva o senhor lá no Forte e tudo. Tudo bem, 5 horas da tarde, o cara me pegou, aí saiu acompanhando assim, disse: bota um fuzil ali, uma metralhadora ali, bota um senhor aqui, um holofote ali, eu acompanhando tudo, né? Aí acabou, disse: agora pode ir para casa, vem amanhã. No outro dia fui mais cerimônia da inauguração lá com o Médici. Nem me levar de volta me levaram. Aí eu tive que ir de ônibus mesmo. Foi minha relação com eles. Mardoqueu Bodano, ex-deputado estadual, meu amigo, está ouvindo, gente boa. diz que você é um homem completo. O Valdo lá do Marcos Freire também fala, Narciso Machado, da lembrança, o velho Reinaldo, Valdo, filho do vereador Modesto. Ele diz que é filho do vereador Modesto, Sei. de Nossa Senhora do Socorro. Meu caro Reinaldo Moura, momento de mudanças das comunicações, tecnologias, outro momento a gente vive de relações na sociedade. E você resolveu enveredar por esta área, criou um grupo de WhatsApp
Tô batizou arrependido de já. Falando francamente. Tá arrependido já? Tô, porque é tanta peste, tanta briga que eu já tô arrependido. Os caras só querem brigar, rapaz. Não, O clima esquenta. porque um é Lula, outro é Bolsonaro. Aí o couro come. Quem tá rindo aí de sua fala é o nosso diretor Sandro de Miro, que veio aqui prestigiar a Gente sua... boa, Sandro. Cheio de máscara. Eu tô vacinado, viu? Falando francamente, qual foi a ideia de criar o grupo e essa questão de gravar vídeos curtos, que eu acho que é uma expertise sua como comunicador. Não sei se alguém lhe deu a dica, mas se não deu, você fez de forma precisa. Vídeo curto, direto, preciso, sem muito blá blá blá, direto aos fatos. É experiência de comunicador? Não. Eu fiz porque eu acompanhei. Não abro nada que passe desse período, desse tempo aí. Quando tá demorando demais, eu paro na metade. Para que não façam isso comigo, eu resolvi fazer o meu de 3 minutos, no máximo. Tá muito ainda. Eu espero reduzir para 2. Ocorre que o tema não dá para você dissecar em 2 minutos. São temas que você exige um pouquinho de tempo mais. Mas que jeito? Eu tenho tentado consolidar isso em 2, 3 minutos. Não há nenhum objetivo de ordem política na questão. Eu quero deixar bem claro isso. Tem algumas pessoas que já estão meio desconfiadas comigo, aí, alguns candidatos aí, já estão meio desconfiados comigo se eu sou candidato a deputado, se eu sou. Eu não sou candidato. Eu não quero dizer, dessa água eu não beberei. Eu já lhe disse uma vez que são 3 situações que podem mudar esse meu pensamento. André Moura, candidato a governador, que não vai ser, e aí eu seria candidato a deputado estadual. Não vai ser, então, eu não posso dizer absolutamente nada. Se André for candidato... E André é candidato a quê? Deputado federal ou senador? Se ele for candidato a senador, eu vou pensar se sou candidato a deputado estadual. Se ele for candidato a deputado federal, eu não sou candidato para não prejudicar nenhuma aliança que ele venha ter. Certo? Agora, o que eu entendo... Primeiro, André não pode ficar sem mandato. 2 mandatos consecutivos. Sem 2 mandatos consecutivos. Não pode ficar. Se tiver que acontecer, que eu espero não aconteça, é preciso que tenha alguém para poder falar por ele e fazer a defesa dele, porque ele teve necessidade disso aí atrás, quando andou tomando porrada, e raramente um deputado levantava a voz para fazer. E deputados foram eleitos por ele. Você tinha Venâncio, era mais constante na defesa dele, e esporadicamente um ou outro dos 5 que foram eleitos fazia a defesa dele. Então é preciso ter alguém para fazer a defesa dele numa eventualidade. Aí você, e não pode fazer no Face, não pode fazer no Instagram, não, mas na Assembleia é melhor. Ao contrário, os deputados que se elegeram pelo PSC, todos saíram reclamando de falta de apoio e mudaram de partido. Né? É verdade, falta de apoio, né? Tá bom. É outro tema. Não foi, não? Que falta de apoio, rapaz. Os caras querem sair, ficam inventando coisa. Falta de apoio, nada. Tem deles aí que até eu apoiei. Agora, quando quer sair, bota defeito. Tá atrás de resolver a vida em outro canto, porque cá tá difícil. Aí bota defeito. Eu vou sair porque fui maltratado. Qual é maltratado? Você vai sair porque você quer sair. Você vai sair porque encontrou algum caminho melhor para você, não é melhor dizer? Agora, fui maltratado. Maltratado por quem? O que é ser maltratado? É preciso que ele diga o que é maltratado para eu responder se foi maltratado. Como ele não vai dizer, eu também não vou responder. Meu caro Reinaldo, qual é a defesa que você faz do futuro de André? Você o aconselha? Ele deve ser candidato a quê? Se Reinaldo fosse ouvido, o que diria André Moura? É outra questão que as pessoas cobram muito. Você mesmo, se Reinaldo fosse ouvido. Eu sou ouvido no momento certo. Eu participo no momento certo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso estar no pé de André, que é um cara maior, é um cara com um conhecimento político muito grande, eu não posso estar no pé dele para ficar, vá por aqui, siga por ali, deixe de ir por ali, fale com fulano, brigue com fulano. Eu não sou de fazer isso. Eu dou conselho. Quando acho. Agora eu não dou conselho todo dia, não. Eu fico acompanhando a vida dele. Quando eu acho que ele faz uma besteira, eu vou e digo, olha, você fez uma besteira. Você não devia ir por aí, vai por aqui. Ele vai, se quiser, vai algumas vezes, outras vezes não vai. Mantém a posição dele. E eu não vou reclamar porque ele tem uma posição definida. É essa a sua posição? É.
Está pronto para quebrar a cara? Estou. Então pronto. Siga. Se não, ouça o conselho. Mas ouve. Agora, não posso estar todo dia me metendo na vida dele. Hoje, por exemplo, eu digo a ele o seguinte: você não pode ficar sem mandato. O que é que você tem hoje de mandato garantido? 90% garantido, porque garantido só quem pode dizer é Deus. É o mandato de deputado federal. Aí faz. Esse é garantido. E o de senador, há possibilidade? Há, sim. Eu não vou dizer que não há. Agora, entre um que existe um percentual de dúvida maior do que o outro, que a dúvida é menor, cabe a ele escolher. Eu vou. O que eu digo sempre a ele é o seguinte: cuidado com apoiadores, lideranças que viram para você e disseram: olha, você devia ser candidato a governador. E por que eu digo? Porque esses caras estão tirando você do páreo de senador federal para poder sentar com um candidato a senador e deputado federal. Porque alguns aconselham conscientemente, porque querem o bem dele. E outros aconselham por oportunismo. Faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político. Cabe a ele separar. Portanto, a minha posição é essa. Separe quem lhe aconselha porque gosta de você, daqueles que lhe aconselham que querem ficar com as vagas de Senado e de deputado federal. Reinaldo, em termos de coligação de alianças, o que aconselharia a André Moura? Aproximação com Belivaldo, aproximação com Rogério Carvalho, uma caminhada independente? Qual seria o melhor caminho para André? Não, ainda bem que eu acabei de lhe dizer que eu dou conselho, só que esse eu não vou dar publicamente. Esse aí é internamente. Eu não vou chegar aqui e dizer vá por esse. Eu sei qual é o caminho que ele deve. E graças a Deus, ele está numa posição hoje que ele pode escolher qualquer caminho. Ele pode ser aliado de Rogério. Pode. Por que não pode ser? Porque o PT não gosta dele. Sim, o PT está aí, metade com Belivaldo, a outra metade com Edivaldo Nogueira. Então, é questão de gostar. O PT ainda está nessa de ser o super poderoso e achar que tem só que gostar ou tem que aceitar também. Então, essa é a situação. Ele pode ser aliado de Rogério, que, por sinal, trata ele muito bem. Eu mesmo, particularmente, sou bem tratado por Rogério, gosto dele, nada contra ele. Do mesmo jeito, se você disser, vai ser Edivaldo Nogueira, não tem problema nenhum, gosto de Edivaldo Nogueira. Vai ser Fábio Mitidieri. Por mim, para mim, eu tenho minha preferência. Qual agora, quem tem, eu vou lhe dizer... Só conta pra mim, Sandra não vai ouvir, não. Quem tem que estar ali preocupado com o café. Quem tem que estar preocupado com isso chama-se Belivaldo Chagas. Esse é que tem que resolver. Edivaldo Nogueira, a bola é Edivaldo. Agora, Edivaldo fica aí pensando se pode ou se não pode. Você fez um falando francamente essa semana, falando sobre a situação de todos os pré-candidatos. Colocou as dificuldades de Ulisses, da descompatibilização dele. Na sua experiência, pela frente. Tem dois candidatos com decisões difíceis. Edivaldo Nogueira e Ulisses Andrade. Você acha que eles terão coragem de uma decisão? Eu acho que sim. Eu acho. O Ulisses é um cara determinado. Agora, o Ulisses tem 9 anos pela frente dentro do Tribunal de Contas. Pode perder 9 anos e perder a eleição. Vai morrer? Não, não vai morrer. O Ulisses tem uma vantagem, eu não diria sobre os demais candidatos, mas a credibilidade dele junto à classe política é muito grande. Entendeu? E isso pode ser um motivo para impulsionar a decisão dele. Edivaldo Nogueira, eu já disse, Edivaldo tem uma boa administração, uma prefeitura arrumada e com dinheiro para gastar. Ele quer se consolidar como prefeito, é outra história. Quer consolidar a carreira política dele e depois ficar 4 anos sem mandato, é outra história. Ou 2 anos sem mandato, é outra história. Fábio Mitidieri é um gigante para trabalhar na rua. É um gigante. Agora, ele é o preferido de Belivaldo Chagas. Eu não sei, Belivaldo nunca me disse. Mas o preferido de Belivaldo Chagas hoje, na minha opinião, é Edivaldo Nogueira. Na minha opinião. Por quê? E não precisa ir muito longe para deduzir. A saída de Edivaldo é a entrada de quem? Catarina. De Catarina, que foi indicada por quem? Belivaldo. Então ele é governador e prefeito. E a sua opinião? A minha? André Moura.
E para outro cargo, para governo do estado? André Moura. E para senador? Tudo ele. Meu caro Reinaldo Moura, para a gente finalizar, você acha que vai dar reeleição de Bolsonaro ou uma mudança para Lula? Para a esquerda? Ou uma candidatura de centro? Quer dizer, no momento em que nós estamos conversando sobre eleição estadual, você me pede uma resposta dessa, eu dou preferindo um ou outro e termino prejudicando quem? Ninguém. Ninguém. Beneficiando os ouvintes que estão lhe ouvindo. E prejudicando quem? Ninguém. Você sabe quem. Se eu optar por uma reeleição de Bolsonaro, aí tem o pessoal do PT. Se eu faço a opção pelo PT, tem o pessoal de Bolsonaro. O que não é a experiência política. Eu vou nada dizer, meu amigo. O que a experiência política não faz, viu? Aqui no estado, vence um grupo que vá pela oposição ou liderado pelo grupo governista? Não, eu acho que hoje a vantagem é do grupo de Belivaldo. Agora, ele tem Edivaldo, Ulisses, Fábio, Laércio Oliveira, para decidir o que é que ele quer. E Rogério não está aí no meio, não? Não, Rogério é de oposição. Rogério quer o apoio dele também, mas eu não vou botar Rogério nesse grupo. Então, esse grupo é de 4. Tem vaga para todo mundo? Não. Alguém vai ficar com raiva? Vai. Se ficar com raiva, é possível uma aliança com Rogério? Eu acho que é. Eu acho que é. Então, o quadro hoje favorece ao Galeguinho. Agora, o Galeguinho tem que ser sabido, ele é, inteligente, ele é, para saber escolher um sem machucar os outros. Eu coloquei 4, mas Laércio Oliveira não vai não. Laércio quer o mandato, ele só precisa do mandato para segurar o negócio dele lá em Brasília. Quero lhe agradecer, já agradecendo ao Igor Kleiber pela sessão aí do tempo que eu tomei sem pedir, viu? Já ultrapassei aí 10 minutos sem pedir autorização dele. Hoje eu fui... Obrigado, viu, meu amigo? O pessoal tá pedindo aqui, que eu não venha tão cedo aqui, viu? Eu vou lhe dar só um minutinho para você comentar. O pessoal tá pedindo aqui para você falar sobre o Sergipe, Otacílio Leite e Elton Coelho, que são torcedores do Sergipe, querendo saber sua opinião sobre a saída do técnico e se você volta a presidir o clube. Engraçado, eu pago para alguns por ser o cara que mando no Sergipe, que interfiro no Sergipe, que mando no presidente do Sergipe. No entanto, Foiane saiu ontem, eu vim saber hoje pela rede social. Eu não mando no Sergipe, eu ajudo ao Sergipe, só. Então essa é a prova maior de que eu não mando. Que ficam os caras aí dizendo que eu sou ditador, que eu sou isso, aquilo. O cara saiu, eu nem sabia que o cara saiu. Por quê? Porque não, eu saí da presidência, acabou. Hoje eu sou conselheiro e olhe lá. Se brinquei, eu também saio. Volta a presidir quando? Pergunta do Elton Coelho. Nunca. Reinaldo, obrigado. Um abraço. Obrigado a você. Até a próxima. Espero não ter decepcionado. Não, foi muito bom. Grande abraço. Obrigado a todos vocês também aí, viu?